A alegria é muito grande, uma vez mais, estar com vocês aqui nessa oportunidade. Hein? Noite alegre, abençoado. Obrigado, pastor Anderson, pela oportunidade, os irmãos da igreja. Vejo que Deus segue abençoando. Se caso eu falar alguma palavra em espanhol, me perdoa pelo costume, tá bom? Vou pedir a você que abra a Bíblia em Lucas. Capítulo 15. Lucas 15. E vamos fazer uma leitura alternada, tá bom? Eu leio o primeiro versículo e vocês o próximo. Assim todo o texto. Lucas 15, de 11 a seguir. Eu leio um, depois vocês juntos o próximo. Apesar que vamos ler na tela, certo? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também o bezerro, cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Amém. Até aqui tá bom, né? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado sermos teus filhos, ó Deus. E o Senhor é mais interessado em nos abençoar, em que nos levantemos e que comecemos de novo. Muito obrigado, Deus. Essa é a oportunidade que não só o ano nos dá, mas sobretudo o Senhor, sobretudo a Tua palavra, meu Deus. Pai, o Senhor conhece cada filho, filha, cada servo, serva Teu aqui. Ó Deus, visita, fala ao coração, derrama Tua bênção. Ó Pai Santo, Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento. Esse é o primeiro culto do ano, certo? Amém. Então, ano novo, vida. Ano novo, vida. Pena que não é assim, certo? Ah, se fosse. Até porque tem a frase, né? Nada muda se você não muda. Nada muda. Agora, irmãos, creio que a pergunta é, mas você quer mudar? Você quer mudança? Você quer começar de novo? Você quer recomeçar? E se não toda a vida, quem sabe áreas de sua vida. Por exemplo, para que você pense um pouco, áreas da sua vida que você possa ou queira mudar. Vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como foi sua vida espiritual em 2020?
Quer mudança? Seu casamento, sua vida matrimonial, sua vida sentimental, seu noivado, seu namoro, sua vida sentimental, sua vida profissional. Como está a sua vida profissional? Necessita de mudança, de melhora, de progresso? Sua vida financeira? Quem sabe você entrou o ano no vermelho, como se diz, com dívidas. Sua vida estudantil, sua vida intelectual. Quem gostaria de uma mudança? Levante a sua mão. Amém. Certo? E uma outra pergunta, irmãos, também não fiz no primeiro culto, mas vou fazer agora, né? Será que Deus quer que você mude? Será que Deus quer mudança na sua vida? E nós buscamos aqui justamente um texto, irmãos, que fala de alguém que mudou. Alguém que, procurou ou que recomeçou, certo? Mas então a pergunta qual seria? O que necessito fazer para recomeçar? Para começar de novo, para mudar? O que necessitamos? A primeira coisa é entender, irmãos, é saber que tudo que nós decidamos, as decisões que tomemos, certo? Nós vamos ser responsáveis por elas. Pode ver que esse filho, ele estava bem, ele tinha tudo, não lhe faltava nada, mas ele decide sair de casa. Então tudo que vem depois foi consequência das suas decisões. Repete assim comigo: eu sou responsável. Em 2020, eu fui responsável. Em 2021, eu serei responsável pelas minhas decisões. Porque às vezes, irmãos, nossa tendência é culpar os outros, sim ou não? O culpado é o pastor Anderson. O culpado é meu esposo. A culpada é minha esposa. Por exemplo, lá na minha casa, se não fosse certo? Se não fosse, não teria problemas. Então, irmãos, se entender que ele então vai tomar decisões, e estamos iniciando um ano aí, então tem que ver que decisões você vai tomar, porque seremos responsáveis por elas, seja para subir, seja para manter, seja para cair ou baixar, Então aqui diz, irmãos, e até porque, irmãos, entender que Deus não tem, Deus não faz, Deus não quer robôs. E esse filho aqui, ele tinha tudo, não precisava de nada, mas ele vai em busca de mudança. No seu caso foi para negativo, apesar que depois Deus transforma no positivo, e às vezes passamos por isso. Não estou falando daquelas situações que a pessoa está acomodada, não. Mas estou falando daquelas situações que não necessita, mas que a pessoa acaba... por exemplo, irmãos, quantos casamentos, separações que tiveram? A pessoa estava bem, de repente, e aí depois vai colher, vai sofrer as consequências. Então ele pega e ele acaba indo. E o texto fala que ele toma a sua herança, ele vai e gasta tudo. Aqui diz que foi mal, uma expressão fala, creio que em espanhol, mal gastada, mal gastadamente, gastou de forma, esnobou, esbanjou. E o texto fala que para ajudar, acaba tudo. Enquanto ele tinha amigos, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Acabou o dinheiro, acabaram seus amigos. Aí vem a seca, ele vai trabalhar, buscar um emprego, não tinha emprego, e para ajudar, o único que conseguiu foi trabalhar aí, cuidar de porcos. E creio que você sabe que o judeu não come carne de porco, trabalhar com porco muito menos. Foi o único que ele conseguiu, e ele está lá. E diz o texto também que não só cuidar dos porcos, mas ele tenta comer, não tem com o que comer, ele pede lá a comida que dá aos porcos, as bolotas. E o texto fala que nem isto lhe davam.
Aí então é onde diz o texto que ele, vendo a situação, ele se lembra da onde havia saído, da casa do seu pai, casa de bênção, casa de abundância, e o texto fala que ele cai em si. Então, e ele fala assim: quantos jornaleiros, trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Ele cai em si. Repetindo, quem quer mudar? Quem gostaria de mudar? A primeira coisa, irmãos, para mudar é cair em si. Se a pessoa não cai em si, não vê aonde está, não vê como está, a pessoa não muda. Tudo vai seguir igual. E eu estou admirado, irmãos, pela correria do tempo. Que dia é hoje? 3, dia 3. Olha, ontem à noite, quando mudou o tempo, já era mais de meia-noite, e eu falava para a Angélica: Angélica, hoje é dia 2 e tal. Eu falei assim: não, João, hoje é 3. Eu falei: não, ontem nós estávamos lá em Rondon, celebrando a passagem do ano com os irmãos que foram a Rondon lá, na igreja renovada lá, né? Eu falei assim: não, mas hoje é 3. Você já parou para pensar que já estamos no dia 3? E que há um minuto atrás era dia 31? Já se passaram 3 dias. E daqui a pouco, irmãos, vai chegar julho, metade do ano, vai chegar dezembro, e a vida, se nós não tomarmos cuidado, vai seguir igual. Então nós precisamos, você quer mudança? Então, irmãos, tem que cair em si, ver o contexto, ver a tua situação. Por exemplo, eu estava sentado aí pensando, quantas pessoas que entraram no vermelho financeiro, com dívidas, né? E aí, o que fazer? Você se lembra que as empresas, dia 31 de dezembro, né, mais ou menos, fazem o balanço para ver como foi o ano, sim ou não? Faz o balanço, se teve lucro, se teve prejuízo, e aí ver o que vai fazer. Como vai fazer para pagar as contas, se terminou no vermelho. Então a empresa tem que parar, fazer o balanço. Nós também não somos diferentes. Principalmente, irmãos, no espiritual, todas as áreas, não só no espiritual, todas as áreas, mas principalmente na área espiritual, que é o principal do cristão, nós temos que fazer o balanço, ou seja, cair em si. E até creio, irmãos, que Deus permitiu essa pandemia para que nós, a igreja como um todo, no Brasil e no mundo, a igreja pudesse medir. Quanta gente que, irmãos, por exemplo, saiu da igreja? Porque a pessoa está acostumada à igreja, ao templo, né? E de repente não pôde congregar. Claro que não foi o caso aqui da terceira igreja, né? Estou falando do Chile lá, certo? Então, irmãos, porque sua fé estava firmada aonde? Então, irmãos, é preciso cair em si, ver onde está, como está sua situação, seu ao redor aqui. Repete comigo: eu preciso cair em mim. Irmãos, começa aí. Se você não parar, se você não analisar, não avaliar a tua situação, eu comparei com o financeiro aí, né? Então, como é que eu estou? Eu estou em dívida? Sim, eu estou em dívida. E agora? Se eu continuar gastando, se eu continuar comprando no crédito aí, a coisa vai aumentar como uma bola de neve aí. Então eu preciso, o que eu vou fazer? Vou vender minhas galinhas aí, tem que fazer coisa. Então, irmãos, ele cai em si. Ele havia visto que as suas decisões haviam levado aquele caminho, aquele lugar. E agora ele cai em si. E o texto fala assim: mas olha, na casa do meu pai, os empregados têm pão em abundância, em fartura, e eu aqui pereço de fome. E o texto fala então, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei. Ou seja, ele vê a situação, ele entende a situação, mas ele não fica na situação. Levantar-me-ei. O que significa isso?
propósito. Você pode estar no teu mais baixo, você pode estar no teu pior. Quem sabe o casamento pode estar ameaçando separação, ameaçando divórcio. Quem sabe está a financeira está ameaçando levar o seu carro, não sei, Mas o que fazer? Outra situação, que vai acontecer? Levantar-me-ei, aleluia. Levante a mão direita assim comigo. Contei para a tua situação aí, se é que você tem talvez estou pregando para você que está tudo 100%, Mas eu queria que você contemplasse essa situação que quem sabe te trouxe aqui na igreja hoje. Você entrou, quem sabe Deus fala comigo nessa noite, Então fala assim comigo. Levantar-me-ei. Aleluia. Não importa se eu terminei 2020 em vermelho, certo? Mas eu vou terminar 2021 no verde. Aleluia, glória a Deus. Levantar-me. Eu dizia, irmãos, no outro culto aqui, é bom você chegar no fundo do poço. Pastor? Sim, verdade. Porque quando você chega ao fundo do poço, primeiro, você não tem mais onde baixar. Já foi tudo. Fundo do poço. Você tem, chegando ao fundo do poço, você tem duas opções. Primeira, ou você ficar aí contemplando água, se tiver um pouco d'água, contemplando as paredes ao redor, certo? Chorando, lastimando, choramingando. Mas você tem uma outra opção. Qual é a outra opção? Olhar para cima. Saber que em cima tem uma boca, geralmente vai estar aberta, certo? E você vai ver a luz. Porque a porta do céu, irmão, sempre está aberta. Certo? Sempre uma boca aberta acima. E a luz está para cima. Então você fica contemplando embaixo ou em frontal aí, ou você olha para cima. Qual é a tua condição? Talvez você passou por depressão esse ano. Pelo vermelho. Ou ameaçou a separação do casamento e outras situações, para que você possa olhar para cima. Lembra de Moisés, irmãos? Quando Moisés chega diante do mar, a Bíblia diz que à direita e à esquerda tinha montanhas, atrás vinha o inimigo, à frente estava o mar, ele ora a Deus, Senhor, e agora? E Deus fala assim, toca o mar. Quando ele ora, ele está olhando para cima, e Deus abre o mar para que eles pudessem passar, aleluia. Quando você olha para cima, irmãos, Deus abre o mar para que você possa passar. Aleluia. Repete assim comigo. Deus vai abrir o meu mar nesta noite. Fala para o seu irmão para que ele se anima. Deus vai abrir o seu mar nessa noite. Aleluia. Esse mar que está diante de você, olha para cima. E o texto fala, levantar-me-ei. Ou eu me levantarei. Ele não fala assim, levantar-nos-emos. Seria assim em português, Levantar-nos-emos. Seria isso? Professor de português aí, tá aí? Ele fala levantar-me-ei. Por quê, irmãos? Porque às vezes ele sabia que tinha pessoas lá na mesma condição que ele, na mesma situação, passando dificuldades. Mas ele fala, eu me levantarei. Porque às vezes o outro não quer se levantar, irmãos. O outro quer ficar caído, quer ficar prostrado. Mas ele fala, eu me levantarei. Levantar-me-ei. Certo? Porque, irmãos, às vezes muita gente está vendo o negativo, vendo o outro, defeito em igreja, defeito em irmão, defeito em pastor. Não importa. O fato é que eu me levantarei. Fala para o seu irmão aí. Não sei você, fala para ele aí, não sei você, mas eu me levantarei. Aleluia. Jó fala assim, irmão, Jó na sua situação, o meu Redentor vive, certo? Eu sei que o meu Redentor
vive. Ele estava aí na sua situação, você conhece a história, certo? E ele dizia: eu sei que por fim ele se levantará sobre a terra, porque eu me levantarei. Ele fala assim: irmãos, irei à casa do meu pai e ele me abençoará, porque Deus tem a provisão, Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Então ele tem um propósito. A primeira coisa, ele cai em si, vê onde está, como está, mas depois, irmãos, ele não fica aí. Eu me levantarei. Qual é a tua área que está te preocupando, está te pegando aí, como diz o espanhol, está te pegando aí, hein? Diz aí, faça o propósito nesta noite: eu me levantarei, vou dar a volta por cima em nome de Jesus, aleluia. Repete comigo: vou dar a volta por cima em nome de Jesus. Então, irmãos, o interessante também aqui diz que a outra expressão, acho linda essa expressão: e levantando-se foi. Como recomeçar? Como mudar? Como vencer? Primeira coisa, ele caiu em si. Segunda coisa, ele tomou o propósito: me levantarei. Ainda que outros não queiram, eu me levantarei. Mas o texto fala aí, levantando-se, foi. O que significa isso? Ele deu passos. Ele deu passos. Porque se você ficar, você quer se levantar, você quer mudar, você quer recomeçar, você quer começar de novo, mas se você ficar só no pensamento, só no sentimento, e não der passos, não vai acontecer nada. Vai chegar dia 31 de dezembro e você vai estar do mesmo jeito. Por exemplo, quer comprar uma casa, quer comprar um terreno, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a dar passos. Que passos, pastor? Eu tenho que começar, por exemplo, eu vou atrás de terreno, vou ver preço. E aí, quem sabe, começar a economizar, e aí já vou dar uma entrada, ou parcelas, não sei. Meu filho falava da viagem, eu fiquei pensando, né? Ele foi à Europa, e eu conhecia alguém que estava falando de alguém que havia ido, falando a mesma coisa, no sentido: você pode viajar? E ele dizia assim: não, eu não posso. Pode! E o que você tem que fazer? Primeira coisa, entra no site, busca preço. Busca preço. Porque às vezes, irmãos, queremos que a coisa aconteça, mas não fazemos nada, queremos que caia do céu. Tem que dar passos. E não é uma coisa assim, mirabolante. O filho do pastor viajou para a Europa, lá não, sabe, irmão, claro que ele trabalhou até, né? Economizou, imagine que ele começou a economizar um ano antes. Cada mês separava um pouquinho, certo? O que é isso? É dar passos. Então, irmãos, temos que dar passos. Então ele começa aqui, veja a situação que ele estava, e ele então começa a dar passos. Um passo em direção à casa do pai. Começa a dar passos. E certamente, irmãos, ele estava fraco, raquítico, não sei, né? Porque não comia, devia estar fraco, roupa rasgada, roupa suja, mas ele dá passos em direção ao pai, em direção à casa do pai. E o texto fala que todo dia, o pai à tardezinha ficava olhando, todo dia. Até um dia que o pai está olhando lá e de repente ele vê o filho vindo. E o texto fala que quando o pai vê o filho vindo, o texto fala: e correndo. O pai saiu correndo ao seu encontro. Quando você dá passos para Deus, Deus corre ao seu encontro, aleluia. Deus corre ao seu encontro, quando você dá passos, certo, irmãos? Por que estamos aqui nessa noite? Porque estamos dando passos para Deus, aleluia. Porque estamos dando passos para começar ou recomeçar de novo. E Deus quer que nós, irmãos, comecemos de novo. Eu perguntei: será que Deus quer que você recomece? Sim. Deus quer que você comece de novo. Como sei, pastor? O texto fala, irmãos, que primeira coisa, o pai dá para ele
o pai dá para ele 4 coisas. Primeira coisa que o pai dá, o pai dá sandálias, sapatos. Ele havia perdido. Para que serve sapatos? Para caminhar, para proteger os pés, para pisar sobre pedras. Primeira coisa, o pai dá sapatos. O pai dá roupas novas. Roupas novas para ele. Tirou a roupa velha, o pai lhe dá roupas novas. Outra coisa, o pai lhe dá também um anel, que significa aliança. Ele havia perdido a aliança, havia perdido o anel, havia perdido o compromisso. Mas é o pai, parte do pai, que o pai lhe dá um anel novo, aliança nova. E por último, irmãos, o pai lhe dá o bezerro cevado, lhe dá comida. Para que serve comida? Para 2 coisas serve comida. Para quê? Aliás, para 3 coisas, né? Se alimentar. Comida serve para 3 coisas, né? Se alimentar. Para que mais? Trazer alegria, certo? E a outra? Para que serve a terceira coisa? Para engordar. Mas a comida, irmão, serve para fortalecer, certo? Então o pai lhe dá sapato novo, o pai lhe dá aliança nova, roupa nova, ele dá o bezerro para que ele se alimentasse, irmãos, se fortalecesse, se renovasse, se alegrasse na sua presença. Então Deus é o mais interessado em que nós nos levantemos e que nós comecemos de novo. Você quer começar de novo? Amém? O que tem que fazer? Cair em si, ver a tua situação, e certamente cada um aqui tem a sua situação. Segunda coisa, tomar ou renovar propósito. Levantar-me, nessa área, ou nessas áreas, levantar-me, e depois, irmãos, dar passos, irmãos, e você vai ver que a coisa vai acontecer. Se você fizer nessa noite esse propósito, cair em si, fizer esse propósito, dar passos, e até, se você puder marcar algo na mente aí, marque algum propósito aí. Por exemplo, comprar um terreno. Quem não tem um terreno, na casa, faz alguma coisa, põe na mente aí, dar passos aí para comprar um terreno, sabe? Assim, que dia é hoje? 3 de janeiro de 2021, marca na mente aí. Hoje é domingo, né? A partir da semana já vou ver alguma coisa. Viajar. Quem gostaria de viajar aqui? Vamos ver. Isso, aí. Viajar, depois para onde? Para onde, né? Para onde? Então, já vai ver o preço lá. Quero ir para vamos para o Ceará aqui, Fortaleza, lá as praias lá, né? Vou ver o preço lá. E aí, vou dar passos. Vida espiritual, né? Por exemplo, irmão, vida estudantil, intelectual. Eu gosto muito, irmãos, de Gênesis 1:1. O que fala Gênesis 1? Quem sabe? Terminando aqui a mensagem. Gênesis 1. Mais altinho, por favor. Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repete comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que tem a ver, pastor? O que tem a ver, né? Irmãos, é no princípio que se cria. É no princípio que se cria. Porque se você achar que está no fim, você não cria mais. E não é uma questão de idade, é uma questão de mente. Há jovens com 20 anos, e há velhos com 20 anos. Há velhos com 100, e há velhos com 20. Sim ou não? Pergunta para o seu irmão, qual a sua idade? Qual a sua idade? Não estou falando de idade cronológica, não. Idade mental. Sério? Porque se você achar que está no fim, você não vai criar.
Certo, irmãos? Agora, não sei se foi a italiana ou a francesa, irmão, se formou agora com 91 anos. Tem dois casos, tem uma francesa e tem um homem que se formou com 91 anos. E você pensando em morrer. Meu Deus, misericórdia. Né? Poucos aqui tem sobre 50. Poucos aqui. Né? Então, irmãos, se você fizer o propósito, você fizer aí, irmãos, cair em si, fizer o propósito, e você dar passos, vai chegar a 31, não sei se o pastor Anderson vai me convidar aqui alguma vez mais, né? Eu vou falar assim, irmãos, que propósito você fez? O que você conseguiu daquela vez lá? Né? Você vai chegar a 30 de dezembro, irmãos, com a vitória em nome de Jesus. Seja espiritual, seja físico, seja profissional, seja qualquer que seja a área. Então, nessa noite, que você possa cair em si, que você possa fazer propósito, levantar-se, e você possa dar passos, e Deus vai vir de encontro à sua vida, à sua necessidade, e vai derramar sobre você as suas bênçãos, porque Ele é o mais interessado em nos abençoar, aleluia. Irmãos, esse rapaz aqui, ele era filho. Repete comigo, eu sou filho ou filha. Não importa a situação que você esteja, não importa. Basta levantar-se, basta recomeçar nessa noite. O Pai está interessado, Ele é o mais interessado em abençoar a sua vida nessa noite. Amém?